beleza? Bom dia, resenha no ar, aqui pelo seu resenha, todos os dias pela manhã. Estaremos ao vivo aqui falando sobre o futebol brasileiro, com leve toque de clubismo carioca. Eu sempre gosto de falar aqui no nosso resenha, ali atrás estão os quadros com os 4 escudos das equipes do futebol carioca na Série A. Temos o escudo do Botafogo, do Vasco da Gama, do Fluminense e do Flamengo. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, é um prazer cada like, cada comentário, cada compartilhamento também, isso ajuda bastante no crescimento do resenha. Então, muito bom dia a todos, que seja um dia de muita alegria, início de final de semana, que vocês possam estar curtindo muito, que seus familiares possam estar fazendo coisas muito interessantes e que lhes deixem muito felizes, né? Muito felizes no final de semana. Eu sou Isaías Barbosa, está no ar o resenha, o Bom Dia Resenha, falando tudo sobre o futebol brasileiro e com aquela pitada de clubismo carioca, mas fazendo o contrário do que é de costume. Vamos começar falando um pouco aí do futebol paulista. Nós tivemos ontem a vitória do São Paulo, o mistão do São Paulo empolgado ali, embalado com a chegada do treinador Zubeldia. O tricolor do Morumbi bateu o Águia de Marabá pelo placar de 3-1, conseguindo aí uma boa vantagem, uma excelente vantagem para o próximo duelo na Copa do Brasil. Depois o São Paulo vai decidir no Morumbi. Ficou muito difícil, né, para a equipe do Águia, mas o interessante é analisarmos a mudança de comportamento do tricolor depois da chegada de Zubeldia. Eu falava em outra oportunidade sobre essa dificuldade dos jovens treinadores brasileiros de darem certo em equipes grandes, né? O São Paulo começou o ano aí liderado sob o comando técnico do Carpini que havia feito dois trabalhos no mínimo bastante interessantes, né? Pelo Água Santa e também pelo Juventude. Foi aí trazido para o tricolor como uma promessa, e que segue sendo uma promessa, né? Porque ele não conseguiu encantar as serpentes, né, no Morumbi, como diria o Lugano sobre o nosso Tite. Daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo, certamente falaremos do Tite. O Carpini sai do São Paulo, mas eu creio que foi uma boa experiência. Eu estava até assistindo essa semana, na quarta-feira, o Bom Programa no TNT Esportes, e o Muricy Ramalho estava participando ali como convidado, respondeu muitas perguntas relacionadas ao tricolor do Morumbi, e uma delas, feita pelo Vitor Sérgio Rodrigues, Jorge Igor e por toda a tropa do TNT, foi exatamente essa. Porque Carpini não deu certo no São Paulo, e entre outras coisas, sem trazer nenhum tipo de constrangimento, o Muricy falou sobre essa questão da experiência. Ele até falou que quando se despediu do Carpini, disse isso para o Carpini, que certamente ele voltará em outras oportunidades, certamente estará treinando equipes de ponta, mas nesse momento parece que o mais interessante para o Carpini é realmente absorver essa experiência que, entre aspas, não deu certo no comando técnico do São Paulo. São Paulo que vinha aí no título da Copa do Brasil, título inédito pelo Dorival Júnior. Nós não podemos deixar de registrar aqui no resenha que o Carpini conseguiu o título de campeão da Supercopa, mas o Paulistão foi muito mal, não estava passando confiança também na Libertadores. E no início de Brasileiro, então, o melhor para o São Paulo foi a mudança. Chegou o Zubeldia, mudou tudo da água para o vinho. São Paulo agora é uma equipe muito mais competitiva, uma equipe que enfrenta seus adversários e causa sérios problemas para os adversários. São vitórias, o São Paulo ainda não perdeu sob o comando do Zubeldia. São Paulo volta a campo no próximo final de semana, mais conhecido como domingo, para enfrentar o Vitória no Barradão. Está muito no início ainda, né, até do Brasileirão, para dizer alguma coisa sobre rebaixamento. No início ali, naqueles prognósticos, pouquíssimas pessoas colocaram o Vitória como
o candidato ao rebaixamento. Falou-se muito ali de fugir nas últimas rodadas e tal, mas é um jogo difícil para o São Paulo. Por mais que o momento tricolor seja de bastante empolgação e até mesmo justa essa empolgação pelo bom trabalho que vem sendo realizado por Zubel Dia, certamente será um jogo difícil para o São Paulo. E o Vitória, ao contrário do São Paulo, que venceu o Águia de Marabá ontem no primeiro jogo pela Copa do Brasil, jogo de ida, o Vitória foi derrotado pelo Botafogo jogando no Engenhão, mas dos males o melhor, 1-0 apenas para o Glorioso, e o Vitória leva sim, por que não, um grande resultado para Salvador, com a pressão dos seus torcedores, pode fazer um jogo interessante pela volta aí na Copa do Brasil contra o Botafogo. E depois desse duelo aí contra o Vitória, o São Paulo joga na semana que vem, no meio de semana, contra a equipe do Cobressal. São Paulo tem 6 pontos na Libertadores da América, 1 derrota e 2 vitórias, e está ali meio que disputando o primeiro lugar nesse presente momento contra a equipe do Tajeres da Argentina. Esse foi o giro inicial falando do tricolor do Morumbi. E vamos seguir em São Paulo, vamos seguir nessa ponte aérea Rio-São Paulo. Vamos falar um pouco do Palmeiras, que ontem, mais uma vez, causou ali aos seus torcedores fortes emoções. A equipe venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 2-1. O Palmeiras saiu na frente, sofreu um empate no jogo recheado ali de mudanças que o Abel Ferreira resolveu fazer, assim como o São Paulo também, com algumas modificações. E no finalzinho, no apagar das luzes, bem parecido com o que havia acontecido contra o Independiente pela Copa Libertadores, o Palmeiras vira o jogo, leva o seu torcedor no Allianz Parque ao delírio e segue forte na temporada. Já começa a ganhar um apelido de equipe que se recusa a perder, essa equipe de Abel Ferreira, que para muitos já é, sem dúvidas, o melhor treinador da história do Palmeiras, se não o melhor treinador do futebol brasileiro nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos aí, por tudo que tem representado, colecionando títulos nacionais e internacionais. Abel Ferreira, o português de sangue quente, que é o atual treinador do Verdão. Ainda passando a agenda do Palmeiras, a equipe joga no domingo contra o Cuiabá, às 18h30, fora de casa. Cuiabá que nesse início de temporada, eu tô com a tabela do Brasileirão aberta, não tá muito bem. Está ali na lanterna por 0 pontos. É complicado, hein? Complicado. São 3 jogos, 0 pontos, tem um jogo a menos. E o Palmeiras já fora de casa e, querendo ou não, o Palmeiras é favorito. Não tem como a gente passar pano aqui, querer ser demagogo. O Palmeiras é sim favorito. Provavelmente Abel Ferreira deve montar um esquema diferenciado para essa partida, porque no meio de semana joga contra o Liverpool fora de casa, lá no Uruguai. Então é bem provável que o Abel deva escalar uma equipe meio que mista, 70% a 80% da força total, para se dedicar totalmente a Libertadores, que sem dúvidas nenhuma deve ser aí a galinha dos ovos de ouro de Abel Ferreira. No passado ele não conseguiu, foi eliminado pelo Boca Juniors, para muitos aí o Boca mais fraco de toda a história na Libertadores, mas esse Boca, mesmo não sendo grandes coisas no ano passado, conseguiu eliminar de uma forma surpreendente o Palmeiras. Boca este que veio para o Maracanã e perdeu do Fluminense, dando aí o primeiro título da Libertadores para o tricolor das Laranjeiras. Esse é o giro, né, do futebol no momento. Ainda falando um pouco de Série A do Brasileirão e continuando aí essa linha de pensamento com as equipes de São Paulo, o Corinthians recebe o Fortaleza amanhã, no próximo sábado, às 21 horas. O Corinthians que veio de vitória contra o América pela Copa do Brasil. O Fortaleza empatou com o Vasco. E o Corinthians que não está bem no Brasileirão, eu tô tabela aqui, 15º lugar com 4 pontos, mas está aí, né, mediano, né, e tem tudo aí para fazer um jogo interessante, já que venceu o Fluminense
com requinte de crueldade no placar, podemos dizer assim, 3-0 no último final de semana, venceu pela Copa do Brasil e certamente que o torcedor, o bando de loucos, estarão muito empolgados no estádio do Corinthians, na Arena de Itaquera, para presenciar mais um grande jogo da equipe do Timão. E Fortaleza, por que não, dar uma resposta para os seus torcedores. Semana passada venceu o Boca Juniors bem na Arena Castelão e seu gramado horrível. Empatou no final de semana contra o Bragantino e no meio de semana empatou com o Vasco, decepcionando os seus torcedores. Então é também uma forma do torcedor do Fortaleza esperar aí do seu time uma reação no campeonato. Lembrando que uma vitória deixaria o Corinthians de uma forma bastante confortável. O Corinthians está em recuperação após o início de temporada traumático no Parque São Jorge. Pessoal, agora vamos para Rio de Janeiro, o forte aqui do Resenha no presente momento, mas aos poucos a gente vai melhorando e sem dúvidas traremos o melhor do futebol nacional e internacional para você. Vamos começar com o Botafogo. O Botafogo jogou ontem, conforme já pincelamos aqui um pouquinho antes. O Botafogo venceu Vitória pelo placar mínimo de 1-0, torcedor glorioso. Creio que esperava uma vitória melhor, até porque 1-0 só levar para Salvador é bem complicado. O torcedor alvinegro é bastante supersticioso. Eu estava até acompanhando cedo o material do meu caro colega Fabiano Bandeira, que é especialista no Botafogo, inclusive já teve até aqui numa oportunidade falando sobre o Glorioso, um bate-papo sensacional que está lá no YouTube do Resenha. Aqui na nossa bio você encontra ali as nossas outras páginas nas plataformas concorrentes. O Botafogo vem muito bem, fato é que vem muito bem com a chegada de Arthur Jorge. Acabou a história de choradeira, acabou a tristeza do Botafogo. O Botafogo vem se recuperando na temporada, é o atual líder do Campeonato Brasileiro e posso garantir para vocês, não é a segunda temporada do elefante em cima da árvore, essa piadinha de mau gosto que alguns aqui do Resenha gostam de fazer, eu não concordo. Eu acho que nessa temporada o Botafogo tem sim algo interessante, ainda mais interessante para oferecer para o seu torcedor, quem sabe até um título de expressão. Depois da chegada de Arthur Jorge, a equipe que vinha de 2 derrotas na Libertadores já conseguiu vencer, emplacou aí 3 vitórias no Brasileirão. Ontem venceu pela Copa do Brasil, mas falando em Copa do Brasil, mesmo ontem tendo jogado com uma equipe meio que alternativa, por escolha do treinador e também por motivo de força maior, é um placar pouco, né? É um placar pequeno, é um placar que, para o jogo do Barradão, daqui a alguns dias, o Botafogo vai ter que entrar muito atento, porque 1-0, Vitória conseguindo aí um placar igual no número de gols lá, leva a decisão para os pênaltis. E eu creio que o Botafoguense, cerca de 20 mil torcedores do Botafogo que foram ontem ao Newton Santos, esperavam uma vitória melhor, mas dos males o menor. O Botafogo conseguiu vencer, saiu na frente do Vitória e vai forte, porque no próximo domingo, às 18h30, também no Engenhão, no Newton Santos, mais um duelo contra baianos. Eu estava até falando um dia desses aqui, que era uma semana de muito axé, muito dendê, que o torcedor glorioso enfrentou o Vitória ontem, vai enfrentar o Bahia no próximo final de semana. Bahia de Rogério Ceni, uma equipe interessante. No meio de semana venceu o Criciúma pelo placar de 1-0 pela Copa do Brasil. O Bahia vem bem, 7 pontos no Brasileirão. Então, promessas de muitas emoções. Não vai ser um jogo fácil para o torcedor botafoguense, mas eu espero que dobrem esse número de torcedores de 19, 20 mil. Nós possamos aí, que o torcedor glorioso possa chegar com 35, 40 mil no Engenhão, para o Botafogo defender a liderança. É muito importante, assim como foi no ano passado, iniciar bem a temporada no Campeonato Brasileiro, porque certamente oscilações virão. Tá aí o giro de notícias do Glorioso aqui no Resenha. Vamos de Fluminense. Fluminense que venceu o Atlético, na verdade venceu o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil e enfrenta no próximo sábado, mais conhecido como amanhã, em Cariacica, o Galo Mineiro, a sensação do futebol brasileiro nesse
nesse início de temporada, né, depois da chegada de Milito, o Galo, para muitos, se tornou o futebol mais vistoso do futebol nacional, e duela contra o Fernando Diniz, o dinizismo, que esse ano ainda não conseguiu, ou melhor, não vem conseguindo se destacar tanto conforme aconteceu no ano passado, quando a equipe se tornou campeã da Copa Libertadores. O Fluminense está um pouquinho mais para baixo na tabela, está com 4 pontos, um ponto acima apenas da zona do rebaixamento, então é um jogo bastante interessante. O Fluminense se distanciar, é certo que é muito no início do campeonato, mas é o duelo de uma equipe que está brigando a princípio ali embaixo contra o vice-líder do campeonato, com Hulk, Paulinho, toda essa tropa aí, Scarpa também vivendo um bom momento. Então é um momento aí do Fluminense estar atento e de maneira nenhuma perder o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Torcedor capixaba que torce para o Fluminense, é hora de chegar firme e representar bem o tricolor das Laranjeiras, que vem lutando aí nessas duas frentes, lutando no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores da América. Na verdade, em 3 frentes, né? Copa do Brasil é muito campeonato, chega a deixar a gente até tonto. É uma agenda bastante fervorosa, bastante intensa do futebol brasileiro, principalmente para equipes como o Fluminense, que disputa todos os campeonatos e sempre na parte de cima. Na próxima quinta-feira, às 21 horas, vai até o Chile para enfrentar o Colo-Colo. Um jogo bastante interessante também, Colo-Colo de Arturo Vidal. Eu tenho aqui a tabela da Conmebol Libertadores. O Fluminense tem 5 pontos, está ali brigando, é um grupo bastante disputado. O Colo-Colo tem 4, então a tendência aí do Colo-Colo também querer dificultar as coisas para o Fluminense. E o Cerro Porteño tem 4 pontos também, então é um grupo bastante equilibrado na Libertadores. Eu nem sei se o Diniz, por ter esse jogo da Libertadores na próxima quinta-feira, o que ele vai fazer amanhã em Cariacica, não sei sinceramente, porque nesse exato momento o Fluminense joga contra o Colo-Colo. O Cerro Porteño, ele vai, obviamente, enfrentar o Alianza Lima, que tem apenas 2 pontos. Então, é um jogo de risco para o Fluminense, na verdade. Perder com uma eventual vitória, perder do Colo-Colo, que iria 7, com uma vitória do Cerro Porteño, que iria 5, tiraria o Fluminense da zona de classificação. Então, não se surpreenda se o tricolor das Laranjeiras ir de time misto, de um time mesclado, para esse duelo contra o Galo, que também é um baita duelo, e o Fluminense tem que ficar de olhos abertos. Vamos falar do Vasco da Gama? Vasco da Gama que conseguiu um grande resultado pela Copa do Brasil. Sabe lá Deus como, com São Léo Jardim, o Vasco empata com o Fortaleza fora de casa, consegue aí trazer um bom resultado para São Januário. Por mais que a última lembrança do torcedor vascaíno em São Januário não seja das melhores, uma derrota vergonhosa para a equipe do Criciúma, fato é que o Vasco conseguiu sim, por que não, um bom resultado, um grande resultado, e depende apenas de si, se é que isso seja uma coisa tão fácil assim. Quem nos fala é um torcedor vascaíno. Então o Vasco empatou ali com a brilhante participação do Léo Jardim e volta a campo nesse final de semana, também conhecido como domingo, no Jogo da Família, no Jogo da Televisão, às 16 horas, contra um Atlético Paranaense que normalmente é um furacão jogando na Arena da Baixada. Então muitos torcedores do Vasco da Gama já pedem aí ao nosso treinador interino para que ele feche a equipe, porque esse jogo contra o Atlético, sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito difícil. O Furacão do Cuca é um camarada que normalmente o Furacão é um time muito forte e o Cuca gosta muito do futebol ofensivo, então jogando dentro dos seus domínios, é provável que o Furacão venha para cima do Vasco e o Vasco
precisa estar bem atento a essa situação. Então, muita atenção aí, a equipe vascaína, né? Todo dia que o nosso possante Léo Jardim vai conseguir fechar o time, fechar o gol, na verdade, e garantir a vitória. Ontem saiu até o interesse, né, do Vasco da Gama pelo Fábio Carille. A princípio já foi falado que ele não tinha interesse. Enfim, o Vasco está com essa dificuldade aí após a saída do possante Ramon Dias. Ramon Dias saiu de forma conturbada do Vasco. O Vasco hoje está sendo treinado pelo Rafael Paiva. E até alguns jogadores, né? O Michael mesmo, que é um dos líderes ali do elenco, mas o Vasco tem sim treinador. E a equipe está focada aí nesse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco, que infelizmente, o seu torcedor, mesmo que ainda é bastante cedo para falarmos de rebaixamento, mas o Vasco está na zona de rebaixamento, só apenas uma vitória, venceu o Grêmio no início do campeonato, depois foram 3 derrotas para Bragantino, Fluminense e a última vexatória contra a equipe do Criciúma dentro de São Januário. Galera, agora vamos falar de Flamengo? Falar de Flamengo. O Flamengo vive um momento aí meio diferenciado, não podemos dizer que é uma crise, mas é um momento chato, né? O Tite sendo muito cobrado pelos torcedores, o Tite Ball. Ainda ontem eu estava assistindo um programa especializado no Flamengo, um canal lá de Brasília, e o rapaz estava muito inteligente, por sinal, estava falando, né, que vai esperar o quê? Né, o Tite é isso, cara, foi a vida toda assim, vai ser agora que ele vai mudar. Então, se alguém tinha interesse de pensar de uma outra forma, não deveria ter contratado o Tite, a verdade é essa, o próprio torcedor sabe disso, né? A equipe consegue resultados, ganhou o estadual, vem razoavelmente bem na Libertadores, né? 2 jogos fora e 2 derrotas, mas venceu em casa de forma pragmática. Se fizer o dever de casa, que normalmente é o que o Tite gosta de fazer, vai conseguir a classificação, mas o torcedor reclama muito na questão de performance, mas não tem como esperar outra coisa do Tite. O Tite é isso aí, é 1-0 e toca a bola, 2-0 e volta todo mundo e espera o jogo acabar. Esperar algo diferente é até uma questão, né, de falta de inteligência. E o Flamengo volta a campo amanhã, né, no caso sabadão, 6h30 da tarde, contra o Bragantino, que vem bem no campeonato. Na verdade, vem bem sempre em todas as frentes. O Bragantino foi semifinalista do Paulistão, finalista da Sul-Americana ano passado, vem aí disputando o Campeonato Brasileiro de uma forma bastante digna, como faz sempre. Tá terceiro lugar com 8 pontos, 1 ponto a menos que o líder do campeonato. Então não é jogo fácil, é um jogo bastante complicado para o Mengão Malvadão. Tem que abrir o olho sim, tem que ficar atento sim. E eu até estava assistindo ontem, né, algumas coisas, que um eventual tropeço do Flamengo contra a equipe do Bragantino vai colocar aí um turbilhão de emoções na viagem do Flamengo para enfrentar o Palestino pela Libertadores da América. É claro que, mesmo como analista, né, eu não sou flamenguista, meu time é o Vasco da Gama, mas eu sou analista. Estou aqui no Resenha para falar com muito respeito por todas as equipes. Eu não quero acreditar que o Flamengo tropeçaria contra o Palestino, mas é sempre bom ficar atento com o Tite Ball, um cara muito vencedor, mas não está passando aí a confiança devida para o torcedor do Flamengo. Passando rapidamente a agenda, estamos chegando à reta final aqui do nosso resenha, passando a agenda do Mengão. Bragantino amanhã, 18h30, no Nabi Bichedid, em São Paulo, em Bragança Paulista. Depois viaja para o Chile para enfrentar o Palestino e tem um duelo no Maracanã, nesse terceiro jogo dessa sequência, contra o Corinthians. Está aí a agenda do Flamengo. O Flamengo também está ali tentando ali as melhores posições no campeonato. Certamente será uma das primeiras equipes do Brasileirão. Tabela aberta aqui depois da derrota contra a equipe do Botafogo. Por mais que a pontuação seja interessante, tem 7 pontos, o Flamengo hoje está na 8ª colocação, mas essa questão de colocação do Flamengo é bastante ilusória. O interessante é o torcedor ficar ligado na pontuação, e a pontuação
7 pontos de 12, né, disputados, é algo ainda bastante interessante para o Flamengo. Pessoal, esse foi o seu Bom Dia Resenha. Amanhã estaremos de volta aqui na faixa da manhã. Muito obrigado. Compartilha, curta, siga o resenha, comente. Vocês são muito importantes aqui para a continuidade do nosso trabalho. Agradeço a participação de todos vocês. Tamo junto!